Olá, esse é o canal Paz e Bem, eu sou a Carla Pavão, cumprimentando a nossa comunidade Paz e Bem, a nossa comunidade da Pós TV 247, e hoje nós estamos aqui com o Galeno Amorim, que é jornalista, já foi presidente da Fundação Biblioteca Nacional, e hoje em dia ele tem um projeto na Fundação Observatório do Livro, que ele também preside, de biblioterapia. Nessas épocas de quarentena, mais do que nunca, os livros têm nos feito companhia. Então, esse bate-papo de hoje é justamente sobre ler na quarentena. Tudo bem, Galeno? Oi, Carla, tudo bem? Tudo ótimo. E com você, tudo bem? Graças a Deus. Legal, muito bom estar aqui no meio dos amigos do Paz e Bem. Legal. Então, vamos começar a conversar. O que é a biblioterapia? Como é que a gente faz disso um processo para a nossa vida nessa época de quarentena, onde os transtornos de saúde mental estão se multiplicando, inclusive, Galeno? É verdade. A biblioterapia, como o próprio nome diz e sugere, Carla, é uma terapia pelos livros. É algo que acontece há milênios. Desde os faraós no Egito Antigo, que já tinha bibliotecas e colocavam na parede essas bibliotecas remédio para a alma. E outros povos, entre os gregos, entre os romanos, entre várias civilizações, os livros sempre foram utilizados porque quando a gente lê um livro, mexe muito com a gente, né? Com as nossas emoções, com os nossos sentimentos que afloram, são colocados para fora, e a partir disso é possível que aconteçam movimentos que levem à catarse, que levem mais tarde aos insights. E isso tem um poder muito poderoso de transformar a gente, de mexer com o nosso comportamento, a nossa visão de mundo, a nossa maneira de, enfim, olhar as coisas. Desde o começo do século passado, do último século do segundo milênio, a biblioterapia passou a ser considerada e ser tratada como uma ciência. Ela era muito utilizada nas guerras, outras guerras diferentes dessa guerra que a gente vive hoje contra o Covid-19, as guerras, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, onde exércitos mandavam os livros para os frontes para poder não só ocupar o tempo, a princípio era isso, dar um certo conforto mental, espiritual, atuar nesse campo, mas aos poucos as pessoas foram descobrindo que eles tinham um sentido terapêutico muito violento, no bom sentido, né? Muito impactante, para usar uma palavra mais adequada. E as pessoas leem e o livro em si, não é quem ministra o livro, digamos assim, acaba funcionando o próprio livro como o elemento terapêutico que nos provoca. Não raro a gente às vezes sai por aí quando a gente circulava pelas ruas e praças e parques e trens e metrôs e de repente olhava para alguém estava ali rindo, né? A gente desavisado podia chegar e pensar, nossa, aquela pessoa tá maluca, tá rindo do quê? Daí a pouco ela estava chorando, fazendo cara de brava, de zangada, de revoltada, seja lá do que for, mas expressando algum tipo de sentimento. Há profissionais que são os biblioterapeutas que ouvem as pessoas, eles não fazem o papel do psicólogo, longe disso, mas são os provocadores de leitura. Então, com base na experiência, na competência leitora, nos gostos de cada um, esse profissional da biblioterapia pega e sugere um livro, né? A pessoa passa por um determinado tipo de problema, de repente, uma biografia vai cair muito bem. E são livros de literatura, né? Embora qualquer tipo de leitura possa ter esse mesmo papel. Em linhas gerais, é isso. Legal. Galeno, agora, nessa época aqui de pandemia, de quarentena, que as pessoas elas têm ficado um pouco de restrição, né, de receber o livro, inclusive, né? Eu não deixei de comprar livros, mas eu tenho tomado algumas precauções para isso. Agora, tem gente que às vezes não tem condição, né? Tem gente que não sabe, inclusive, pedir pela internet. Então, assim, tem um programa aí que você está tocando com as pessoas aí da melhor idade, que é o
Clube da Leitura 6.0. Então, Isso. queria que você contasse um pouco como é que funciona isso, porque de repente a gente tem gente aqui nos ouvindo que gostaria de participar e está com, às vezes, com alguma restrição de receber um livro físico, porque, enfim, às vezes tem que ter contato com o entregador e a pessoa não pode. Então, que você contasse um pouquinho para a gente. É verdade. Inclusive, Carla, um dos projetos que a gente tem, que é o Clube de Leitura no Cárcere, que acontece em 17 penitenciárias do estado de São Paulo, eles não estão acontecendo nesse momento da pandemia por conta da circulação de livros. Então, há uma proibição, há uma restrição na circulação tanto de bens quanto de objetos. E o livro não deixa de ser um objeto físico, né? Entre os pavilhões diferentes nos presídios. Então, não está acontecendo. Poderia ser um momento fabuloso, fantástico, para ler e beber nos benefícios todos que a leitura propicia, mas não está acontecendo. No caso nosso, na questão que você levanta agora sobre os projetos usando online, é interessante, mas exatamente um mês e meio, 2 meses antes de começar o confinamento, nós demos início a um projeto de implantação de 100 clubes de leitura em 20 localidades no estado de São Paulo. Todas as regiões do estado capital, região metropolitana, Baixada Santista, interior, de clubes físicos, porém com a leitura de e-books, a leitura digital, que escapa dessa condição de restrição do físico que às vezes acontece e às vezes atemoriza as pessoas. De repente ela não tem o livro em casa, ou o livro que ela gostaria de ler em casa, ela fica com cuidados e acaba muitas vezes optando por não ler, por evitar esse risco, né? Eu acho que não teria problema, dá para higienizar muito bem, passar álcool no livro e tomar todos os cuidados. Porém, há pessoas que têm uma preocupação um pouco maior. No caso desse projeto que nós temos, nós fizemos o seguinte: o projeto acontecia fisicamente aonde? Em creches para idosos, em centros de convivência, em casas de abrigo, em empresas, sindicatos, repartições de prefeitura, bibliotecas, vários lugares. Nós suspendemos, evidentemente, para proteger os idosos que participam, são clubes só para idosos, deixamos de fazer os encontros presenciais, mas criamos imediatamente, porque a gente atua muito há alguns anos já com digital, clubes de leitura digital, palestras online e tudo mais, nós passamos a convidar essas pessoas para algumas atividades online. E tem acontecido e tem dado certo, e é interessante, porque para muitas dessas pessoas, é a primeira vez na vida que ela participa de uma live. Live entrou para o vocabulário, entrou para o dicionário de pessoas que tinham certeza que jamais entraria numa coisa dessa para o resto das suas vidas. Mas a gente percebe que acaba, de certo modo, ocupando um espaço. Por quê? Sobretudo em situações como essa, atual que a gente vive em função do coronavírus, do novo coronavírus, as pessoas têm muita necessidade de conversar, as pessoas estão trancadas, muitas pessoas vivem sozinhas, muitas pessoas vivem com outras pessoas de outras gerações dentro do mesmo espaço, onde às vezes não rola a conversa da maneira como elas gostariam que rolasse. Então, há toda uma conversa, uma necessidade de diálogo represada. Os clubes de leitura têm propiciado, de certo modo, esse tipo de encontro que acaba levando ao desabafo, à conversa. Nós fizemos, por exemplo, entre as pessoas da equipe, os mediadores de leitura, 20 contratados para o projeto, e as pessoas que atuam como voluntárias nessas 20 localidades, diariamente, nas últimas semanas, uma coisa que nós criamos dentro da quarentena literária que nós criamos, um chá das 5. Então, todo dia, as pessoas, como trabalham em cidades distantes, só se relacionam em reuniões virtuais, isso já antes do coronavírus,
essas pessoas apareciam todo dia, como cada um com a xícara de chá na mão, a minha aqui, a gente fazia um brinde de chá, e as pessoas seguiam algum tempo amoroso, afetivo, divertido, instrutivo até, nesse espaço virtual, contando de si, contando da vida, contando como é que faz mediação de leitura enquanto os clubes aconteciam presencialmente nas suas cidades, as emoções que rolam na biblioterapia, enfim, as pessoas se abrindo. E criaram-se laços importantes de amizade, porque até então, como é cada um numa cidade, as pessoas ainda não tinham se encontrado. E quando se encontram num curso de formação, é uma coisa dinâmica, é uma coisa rápida, mas muito pontual, né? Que na maior parte das vezes fala de um para os outros que estão na sala ouvindo a transmissão, né? E nesses momentos a gente permitiu que as pessoas falassem, perguntassem, trocassem figuras. Essa foi uma modalidade. Mas beneficiando diretamente a pessoa participante, o idoso, que é o público-alvo desse nosso projeto, que se chama Clube de Leitura 6.0, nós criamos um clube de leitura virtual. Então, nós disponibilizamos no estado de São Paulo assinaturas, porque ele é financiado pelo Fundo Estadual do Idoso, então é só no estado de São Paulo. Nós oferecemos assinaturas, as pessoas podem ler o livro que é indicado para o grupo, indicado coletivamente, as pessoas discutem, sugestão delas mesmas, depois escolhem, debate, este e não aquele e tal. As pessoas leem o mesmo livro e se reúnem, como a gente está fazendo agora, numa live, para a reunião quinzenal do clube de leitura. E aí fala das personagens, fala da vida. Quando está falando de literatura, de cenários e personagens, na verdade está falando de si próprio. E isso é o elemento que leva à terapia pelos livros, né? A gente fala de si próprio, a gente fala de sonhos, de medos, de esperanças, de desprezo, abandono, humilhação. E alguém que é o biblioterapeuta que acaba fazendo esse papel de facilitador acolhe, faz perguntas que nos levam a fazer mergulhos mais profundos ainda, sem jamais querer trazer para si o papel do psicólogo ou do psicanalista. Mas alguém, né, eu aqui e você conversando, se eu tenho um processo catártico, uma crise, alguma coisa, e falo com você, você como ser humana, como uma pessoa afetiva, amorosa, certamente me acolherá. É, ainda que seja numa conversa virtual. Isso acontece no modo presencial ou no modo virtual. Isso pode acontecer individualmente, como a gente está falando aqui agora, ou poderia acontecer se a gente tivesse mais 10 ou 20 pessoas conversando sobre o mesmo tema. Então tem dado certo. E aí como nós temos um projeto que atinge pessoas de todas as classes sociais, todas as escolaridades, pessoas que não sabem ler, pessoas que são analfabetas funcionais, pessoas que têm baixa visão, nós criamos formas de garantir que o livro seja acessível às pessoas. Por exemplo, tem formatos desse projeto que alguém lê para as pessoas, manda mensagem por WhatsApp, pelo celular. A outra pessoa ouve e como ela não tem muitas habilidades para ficar escrevendo mensagens no WhatsApp, no celular escritas, ela grava um áudio e manda de volta. E fala, olha, o que eu achei dessa história, desse poema, desse conto é isso, isso, isso. E as pessoas trocam entre si essas informações e vão colocando para fora as suas visões de mundo, seus olhares, seus dramas pessoais, seus medos, suas angústias, né? E quando se dá isso, se dá, então, a biblioterapia. Uma outra forma que a gente faz, a gente criou uma biblioteca sonora. Então, indica um livro, por exemplo, a semana passada eu li com meus ouvidos A Metamorfose do Kafka. O Kafka tem vários livros, esse, sem dúvida nenhuma, é um dos mais marcantes, mais impactantes. Eu li com os ouvidos.
antes de dormir umas 2, 3 noites. E as pessoas fazem isso. Agora, o grupo que está se reunindo para essa biblioteca sonora de audiolivro está lendo ou ouvindo, como preferir, 5 mulheres do Machado de Assis. Depois vamos sentar para conversar sobre isso. Legal. O Mauro tem incentivado aqui no canal Paz e Bem esses projetos de leitura. Inclusive, ele começou a ler trechos do Pequeno Príncipe para as pessoas e ele está lendo para uma pessoa do relacionamento pessoal dele também e tem trocado bastante. Mas eu queria que você dissesse, eu já estou participando desse clube, tenho também, acho que a alegria de participar, né, do Jornada no Cárcere, de estar voluntariamente nesses projetos com você, mas eu queria que você explicasse assim, como a pessoa, às vezes a pessoa não tem ninguém para ela ler, né? O idoso, às vezes, como você disse, está num local recluso e sem ter essa troca com outro ser humano, então está facilitando a troca. Mas como as pessoas fazem para chegar até esses programas, Galeno? Tá, nós temos uma página no Facebook, que é facebook.com/Clube de Leitura 6.0, e a partir dali nós damos links para as pessoas se inscreverem nos nossos grupos de WhatsApp, onde se dá uma boa parte da interação. A gente faz a interação muito pelas lives, nos mecanismos de lives que tem por aí, no YouTube, no Zoom, no Google Meet e tal, e a gente tem uma interação muito próxima no WhatsApp. Por quê? No público de pessoas acima de 60 anos, as 2 ferramentas tecnológicas mais usadas são o Facebook e o WhatsApp. Então, a gente utiliza bem essas páginas. A melhor maneira é entrar nessa página nossa no Facebook. Se for possível, seria legal ter na descrição do vídeo um link para essa página, e as pessoas se inscrevem. Preenche um formulário com 2, 3 perguntas e a gente entra em contato e tudo isso começa a rolar bem rapidinho. Agora, eu quero aproveitar, Carla, se me permite, essa nossa conversa, essa prosa agradável, para falar com você que está nos assistindo neste momento, que independente, é legal se você conhece alguém ou se você tem mais de 60 anos, você pode se inscrever, vir participar com a gente. Se você tem menos de 60, você certamente conhece alguém que tem mais. Um tio, uma tia, uma sogra, o sogro, o pai, a mãe, o irmão, a irmã, cunhado, seja lá quem for. Você pode dar um toque para vir participar desse grupo. Não sendo possível nada disso, e para a gente seria um grande prazer receber você ou alguém que você indique, mas eu quero dizer para você que você pode fazer outras formas. Por exemplo, se você tem uma pessoa idosa na casa, ainda que não esteja participando do grupo ou do clube de leitura nosso, você pode muito bem pegar um livro e ler para essa pessoa. A pessoa, às vezes, tem dificuldades, às vezes ela não tem o hábito, perdeu o costume de ler. Ler também é isso, né? É um hábito, é um costume. Uma hora a gente para, de repente aquilo some da nossa vida. A gente anda de bicicleta e um dia para de bicicleta, perdeu o costume de andar, porque andava todo dia, andava uma vez por semana, aí um dia parou. 30, 40 anos depois, a gente olha para trás e fala, eu que não vou ser louco de andar de bicicleta agora. Com a leitura, muitas vezes, embora num prazo que não precisa ser tão dilatado assim, acaba acontecendo isso. A gente se distrai, vai fazer outras coisas e esquece os livros. Uma forma da gente mostrar a importância dos livros na vida das pessoas é ler. Pegar uma história instigante, ler um pouquinho por dia. Alguns livros você pode ler 20 minutos por dia, 1 hora por dia, e às vezes está te sobrando um tempinho, você não sabe o que fazer, como aproveitar melhor esse tempo na época do confinamento, que a gente não vai para lugar algum, e ainda bem que é assim, e ler para alguém. Você pode ler também para uma criança, não precisa ler só para o idoso. Meu filho se tornou um grande leitor, porque eu li alguns minutos para ele por dia desde que ele era bebê. Ele foi crescendo, se tornou um adolescente. Às vezes eu ia tentar ler para ele, pode acontecer isso com você que está nos assistindo agora, e está muito cansado, e de repente você cai
dormindo sobre o livro. O meu filho aproveitou uma dessas oportunidades. Eu estava lendo naquele momento um livro de 300, 400 páginas para ele, ele era criança. Ele não aguentou esperar até o dia seguinte, porque era no momento que a história estava muito legal, e ele pegou, começou a ler e nunca mais eu li para ele. Senti muito, né? Porque era uma relação que a gente tinha afetuosa, poderosa, mas eu ganhei e ele ganhou muito porque ele ganhou autonomia leitora. Então você pode fazer a sua parte nesse período de pandemia, fazendo uma leitura, alguns minutos por dia que seja para alguém. Legal, bem legal isso. Bom, o Galeno já sabe disso, acho que alguns de vocês aqui do canal já sabem também, a minha vida não existiria sem duas coisas, o livro e o espiritismo. O Galeno também é espírita, então posso falar isso bem à vontade. Mas sobre a bicicleta, você deu um exemplo que eu acho que com o livro talvez seja mais fácil. Eu tive um tombo de bicicleta aos 10 anos e parei de andar de bicicleta. Aos 46 anos, portanto, quase os 40 anos que você falou, eu resolvi retomar e subi na bicicleta e fui. Eu acho que com o livro é mais fácil, porque você tem aquele prazer, né? Eu tô participando de alguns clubes com vocês, eu já li O Estrangeiro, estou lendo Essa Gente, do Chico Buarque, então, assim, e são coisas que às vezes à noite a gente está cansada já de live, o dia inteiro esse relacionamento por vídeo, e você quer fazer uma outra coisa. Então, o livro entra nesse momento com muita alegria. Então, eu queria convidar todos vocês que estão nos assistindo, vou passar a palavra aí para o Galeno encerrar, fazer as considerações finais dele, mas convidar vocês a lerem e nós construirmos essa nova dinâmica aí que nos ajuda tanto na saúde mental. Então, vamos lá, Galeno, vamos nos despedindo aqui. Legal, eu vou me despedir lembrando de uma história muito adequada com a história que você acaba de contar. Um chileno que participa de um dos clubes, nós temos 1.000 pessoas participando dos clubes antes do confinamento, agora é um outro tanto, um outro público, alguns deles também. Ele falou o seguinte, né, para desespero da pessoa que era mediadora de leitura, que como eu adora Pablo Neruda. Mas ele virou e falou assim: meu Deus, vocês não vão ler Neruda aqui não, né? Nesse clube. E a pessoa levou um susto. Como assim? Se fosse ler, seria maravilhoso. Ele falou, não, é que na escola no Chile, ele nos obrigava a ler algumas coisas do Neruda que eu não entendia. É como levar um tombo de uma bicicleta daí 20, 30, 50 anos, você não quer andar mais. É uma coisa, Carla, que acontece nas nossas escolas, e eu trouxe o exemplo para cá, porque isso faz o trauma do leitor, como o caso da sua bicicleta. De repente, alguns autores, alguns livros que as pessoas não conseguem alcançar. Pode ser o José de Alencar, pode ser o Machado de Assis da nossa infância, ou o Neruda, no caso desse senhor chileno. Um livro que não era adequado para o momento, para a idade, e a pessoa não consegue alcançar, e dá um sentimento de não servir para aquilo, de não dar conta daquilo, de não ser um merecedor daquilo. E aí eu aproveito esse exemplo para dizer, olha, pega um livro que você sabe que a pessoa vai gostar, que ela vai dar conta de entender. Se ela tem um linguajar mais simples, procure algo que seja acessível e que seja um pouquinho mais difícil por dia para a pessoa. E ela vai crescendo, e ela vai cada vez querendo uma leitura mais difícil, mais complexa. Mas aos poucos, se eu sou leitor de gibi, e eu fui leitor de fotonovela, eu fui leitor de um monte de coisa, daqueles livros de capa molinha, populares, tal, de faroeste. Cada vez eu ficava um leitor mais exigente, queria uma outra coisa. Se a pessoa é um leitor de gibi, se você dá um clássico para ela ler, talvez você faça um mal, como a Carla cair de bicicleta e se ficar longe dela 40 anos, né? Ou eu com alguma outra coisa, ou você com alguma outra situação. Então a gente precisa fazer com que um livro mais apropriado chegue às pessoas. Como você chega a esse livro? Use a sua sensibilidade. Faça uma escolha com o coração. Obrigado, Carla. Um beijo grande e convido todo mundo a participar desses clubes que estão bombando por aí nessas épocas difíceis de confinamento
de cuidados. Então, quero pedir que todo mundo fique em casa, quem puder, se proteja e proteja as pessoas de um modo geral, seres humanos como você. Obrigado. Legal, gente. Obrigada. Esse foi o canal Paz e Bem. Um beijo grande. Vamos ler uns para os outros, vamos ler para nós mesmos, vamos praticar essa ciência aí da biblioterapia para que nós tenhamos uma qualidade melhor de vida, uma qualidade mental nessa quarentena. Obrigada, Galena. Um beijo grande. Paz e bem, gente.